Judeus e gentios formam a igreja, porque essa é uma ideia até hoje ainda confusa para muita gente, que acha que Israel é uma coisa, que igreja é outra, que a igreja é apenas um parênteses no tempo, onde Deus depois volta a sua atenção para os judeus. Isso é um equívoco teológico. Sempre foi o projeto de Deus que judeus e gentios formassem o único povo, que é a igreja, que é o seu rebanho, que é o corpo de Cristo. Então, historicamente, sempre Deus trabalhou isso. Versículo 1, que logo que eles chegaram e deram relatório à igreja de Antioquia da Síria, desceram alguns grupos dos fariseus, dizendo assim para os gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo entendeu que aquilo era tão perigoso, era tão nocivo, desastroso, que poderia destruir a fé cristã. Por quê? Porque está afirmando com isso que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação. Então, qualquer coisa que você agregue ao que Cristo fez de forma cabal, completa, final, na cruz do Calvário, em nosso favor, seria uma heresia. Então, Paulo escreve para combater com muita veemência essa questão judaizante, que estava tentando perturbar a igreja de Deus. Então, essa carta é uma carta apologética, uma carta contundente. Exatamente. É verdade, já parte... Como Romanos é uma carta mais soteriológica, mais doutrina da salvação. 1ª e 2ª Tessalonicenses é mais... Escatologia, final dos tempos. Né? Cada carta tinha uma função, né? Até mesmo eclesiologia. Né? E sempre, não no sentido filosófico, lucubração. E Paulo escrevia dentro de um contexto onde havia uma necessidade. Às vezes perguntas que eram feitas, respostas a perguntas que eram feitas, ou atenderam a necessidade, porque isso é importante entender. Ele era um pastor, missionário, plantador de igrejas, teólogo, mas... Ele não era pastor local, né? Mas era pastor de pessoas, seria isso? Não, veja bem, ele era um plantador de igrejas. Então, o lugar que ficou mais tempo foi Éfeso, 3 anos. O segundo lugar que ficou mais tempo foi Corinto, 1 ano e meio. Então, enquanto ali estava, ele era o pastor. Sim, ok. Né? Mas Paulo entendia que o ministério dele não era um ministério fixo de uma igreja específica. Não, ele era um apóstolo que vivia buscando novos horizontes. Tanto é fato que quando ele retorna da terceira viagem missionária em Éfeso, rumo a Jerusalém para levar as ofertas, e dali Roma, e dali de Roma queria ser levado à Espanha, é porque ele não queria trabalhar em campos que já estavam evangelizados. Ele era um desbravador. Então, ele queria sempre avançar um pouco mais para rincões não alcançados ainda. Impressionante. E de todas as cartas do apóstolo Paulo, né, são 13 das 27 do Novo Testamento, uma pessoa que está escutando a gente agora queria ou quer começar a estudar o apóstolo Paulo, entender o apóstolo Paulo, deveria começar por qual carta? Olha, veja bem, se a pessoa quer entender o apóstolo Paulo, talvez começasse por Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas. Porque é Atos que retrata uma biografia, a biografia dele, nessa jornada dele, que começa desde a perseguição à igreja e a sua conversão, até a chegada da igreja em Roma, né, a sua chegada em Roma. Depois que você vai trabalhar as cartas, depende do propósito do leitor. Mas eu penso, por exemplo, que estudar Efésios, que é a carta eclesiológica dele, onde ele trata da doutrina da igreja, ele aborda também com muita clareza ali o plano de Deus, que é eterno, a salvação histórica, vamos dizer, o projeto e a execução. Ele retrata nessa carta o grande mistério que ficara oculto dos séculos e agora revelado, qual seja, que judeus e gentios formam a igreja, porque essa é uma ideia até hoje ainda confusa para muita gente, que acha que Israel é uma coisa, que igreja é outra, que a igreja é apenas um parênteses no tempo, onde Deus depois volta a sua atenção para os judeus. Isso é um equívoco teológico. Sempre foi o projeto de Deus que judeus e gentios formassem o único povo, que é a igreja, que é o seu rebanho, que é o corpo de Cristo. Então, historicamente, sempre Deus trabalhou isso, que são judeus e gentios que formam a única igreja. Deus não tem 2 igrejas, Deus não tem 2 rebanhos, Deus não tem 2 povos, Deus tem um povo só. E esse povo chama-se igreja, formada de judeus e formada de gentios. Então, está lá escrito isso na Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios trabalha a unidade cristã de uma maneira belíssima, trata de dons espirituais de maneira belíssima. Né? Trata a questão, por exemplo, de como você ser cheio do Espírito Santo e como essa plenitude do Espírito Santo reflete a relação marido e mulher, a relação pais e filhos, patrão e empregado. E encerra esta epístola tratando da batalha espiritual. Nós não estamos num campo neutro, nós estamos num campo minado. E a nossa luta não é contra pessoas humanas, a nossa luta é contra seres espirituais. Então, é uma carta que talvez seja a porta de entrada muito favorável para quem quer conhecer um pouco melhor. Acho que é considerado o Evangelho segundo Paulo, o Manifesto Cristão, é a carta mais robusta, teologicamente falando, que Paulo escreveu. E Paulo tem uma metodologia muito interessante nessa carta. Primeiro, ele apresenta o que é o Evangelho no capítulo 1, encerrando essa análise nos versos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque a justiça de Deus se manifesta através do Evangelho, o justo viverá pela fé. Depois que ele apresentou o Evangelho, ele vai mostrar as más novas. Porque antes de apresentar boas novas, é preciso mostrar as más novas. Por quê? Porque se o homem não tiver consciência de que ele é pecador, ele não vai querer valorizar o Evangelho. Então ele mostra a decadência no mundo gentílico, no capítulo 1, verso 18.
até o final. Depois ele mostra a decadência dos chamados moralistas. O cara é moralista, não, mas esse aí é um cara, esse aí é depravado mesmo, esse aí tem que ser condenado, mas eu não, eu sou um cara legal. Vocês são iguais a eles. E depois ele bota nesse mesmo balaio de condenação os judeus, que se vangloriavam na lei. E ele encerra toda essa análise da decadência humana, que nós chamamos em teologia de depravação total, ou seja, a queda não apenas arranhou o ser humano, levou o homem a ter todas as áreas da sua vida, a sua razão, a sua emoção, a sua vontade contaminados, e ele diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele vai levando numa argumentação irresistível que todos pecaram, e se todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E aí ele abre a porta do Evangelho, mostrando a gloriosa dada por Cristo na cruz. E ele vai dizer da redenção em Cristo Jesus, da expiação operada por Cristo na cruz. E ele vai exemplificando essa doutrina da justificação no capítulo 4, mostrando que os dois grandes troncos de Israel, Abraão e Davi, foram justificados pela fé e não pelas obras. No capítulo 5, ele vai mostrar os frutos dessa justificação, ou seja, paz com Deus em relação ao passado, graça em relação ao presente, esperança da glória em relação ao futuro. No capítulo 5 vai mostrar os dois Adão, o primeiro Adão caiu e o segundo Adão restaurou. Você tem que 6 vai mostrar que você colocou na questão de fazer morrer a natureza terrena, você tem que andar com a certidão de óbito no bolso. Considere-se morto para o pecado. No 7 ele mostra o conflito, no 8 ele mostra a grande obra da graça nos salvando, nos dando segurança de salvação. Capítulos 9, 10 e 11 ele volta a atenção para os judeus. O passado rompeu, capítulo escolheu. Presente, capítulo 10, como o povo se corrompeu. Capítulo 11, a restauração como nação. E no 12 ao 16, ele vai aplicar a doutrina, porque esse era o método de Paulo. Primeiro ele dá a doutrina, depois ele dá a aplicação disso para a vida. Como isso reverbera na vida. Então, ele diz o seguinte, uma vida transformada, ela é provada por relacionamentos novos. Capítulo 12 e 2, relação com Deus. Capítulo 12, 3 a 9, relação com o seu irmão. Depois, capítulo 12 ainda, depois do 10, ele vai falar como é que você se relaciona com os seus inimigos. Depois no capítulo 13, como você se relaciona com as autoridades constituídas. Depois no capítulo 14 e 15, como você se relaciona com os seus irmãos que pensam diferente de você em coisas secundárias. Ele admite que ele foi. Né? Paulo, se você olha o contexto antes da conversão dele, eu uso duas figuras no meu livro, Paulo, o maior líder do cristianismo. Ele primeiro foi uma fera selvagem. Ele foi uma fera selvagem. E por que eu digo isso? Porque lá em Atos 9:1, quando diz que respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, porque estava indo prendê-los em Damasco, a palavra lá é exatamente a mesma usada para as feras selvagens. Eles atacam e devoram suas presas. Segundo, Paulo diz o texto que ele encerrou, está lá em Atos 22, versículo 19, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto para matá-los. Então Paulo mandou matar muitos cristãos em Jerusalém. Então ele foi um serial killer. Ele era um touro selvagem. Quando ele está contando pela terceira vez a conversão dele, ele diz que foi, naquela visão que teve a caminho de Damasco, o Senhor derruba o chão e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é um instrumento para amansar boi bravo. E às vezes, por que Paulo está dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa, Tiago, que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida dele lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Todas as vezes que Saulo, até então, entrava numa casa, conforme Atos 8:3, e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e forçava os crentes a blasfemar, dizendo, ou você nega Jesus ou eu te mato. E esse crente preferia morrer do que negar sua fé, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era Deus ferroando esse touro bravo, chão, e grita das alturas, Saulo, Saulo, por quê? Então o Senhor, dura coisa te lança no chão, e grita das alturas, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então, todo o registro, porque a conversão dele é narrada 3 vezes em Atos, que isso é feito, e ele abre o coração em Romanos 7, e vai dizer, depois, lá em 1 Coríntios 1:13, que ele era um insolente, blasfemo e perseguidor, por isso considerava-se o menor apóstolo, não é para exaltar o passado marcado pelo pecado. É para ressaltar e enaltecer a grandeza da graça de Deus que o alcançou. Porque para você passar conteúdo, você precisa estudar. E às vezes os obreiros estão ou preguiçosos, ou desanimados, ou desmotivados, ou buscando todo dia uma novidade para atrair o povo. Igreja que busca novidades para atrair o povo, chega uma hora, eu chamo isso de como um chiclete. Você bota um chiclete na boca, está docinho, está gostoso, está agradável, daqui a pouquinho o doce vai embora, você começa a mastigar borracha. Aí a pessoa tem que inventar outra novidade. E aí, cessa a criatividade e começa a inventar loucuras. Maluquices. Né? Quando, na verdade, se você der pão para o povo, a palavra, prega a palavra, instrui o povo, doutrina o povo, seja na escola bíblica dominical, está morrendo em muitas igrejas. Precisa reavivar a escola bíblica dominical. É preciso valorizar, eu chamo de supremacia da escritura e primazia da pregação. Dedique-se à pregação, os pastores, os obreiros. Gaste tempo preparando. Eu sou pastor há 44 anos. Eu gasto até hoje 8 horas para preparar um sermão, pelo menos. Pelo menos. E no dia que eu cessar de aprender, eu cesso de ensinar. Agora, as nossas ovelhas, o povo da igreja, as pessoas podem até ser analfabetas, mas tolas elas não são. E a Bíblia diz assim, você precisa, quando ele não se preparou. E a Bíblia diz assim, você precisa apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aquele a quem Deus chamou para pregar, não pode ser relapso na mordomia do ministério que recebeu de Deus. Não pode. Por isso que nós estamos vivendo crentes
como você disse, imaturos. Crentes que não se relacionam nem com Deus e nem com o próximo direito. Crentes mimados, crentes hipersensíveis, egoístas. Mas deixa eu levantar um ponto aqui, Tiago, que está sendo um problema hoje. Com o advento das mídias sociais, há muita gente hoje que se sente no direito de ser o dono da verdade. Tá terrível isso. E ataca um irmão de forma virulenta, truculenta, num assassinato de reputação. Tá muito forte. Por quê? Porque a pessoa não reza na mesma cartilha dele. Ou não tem a mesma visão que ele tem. Ou seja, no meu entendimento, qualquer cristão que usar uma mídia social para atacar o outro, ele já quebrou o princípio que você mencionou, que Jesus ensinou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, comunica a igreja. Se ele não ouvir a igreja, então considera gentio. Ou seja, tire da comunhão da igreja. Ele não é um cristão de fato, de verdade. Então, tem muitas brigas na internet feias, horríveis, que detratam o cristianismo, que maculam a fé cristã, escandalizam pessoas, os pequeninos. E mostra a nossa imaturidade na fé ainda, de como a gente está tão imaturo assim. Então, mídia social não é nem para falar mal dos outros e nem para você responder ali naquele fórum. Não é para responder naquele fórum. Porque senão você vai empatar o jogo. É isso que a pessoa está querendo. É um tribunal que não é seu, né? Que tribunal não é seu ali. Né? Exatamente. Se inscreva no canal.